Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 18º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. E antes de mais, quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10 euros e condições válidas para uma mensagem até 100 mil euros. Em transações acima deste limite é cobrada uma comissão de 0,2% no mínimo de 10 euros. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, como eu vou adquirir ETFs acumulativos em euros, então eu vou evitar esta taxa. E também quero apenas salientar que eu apenas sou o legítimo dono destes ETFs se comprar ETFs inteiros, por isso o meu objetivo aqui vai ser comprar ETFs inteiros. Assim sendo, vamos passar para as vossas perguntas, por isso eu coloquei aqui as principais perguntas que foram feitas, por isso 49 comentários. Eu não respondo no início porque eu gosto de ver agora no final, porque assim consigo ver todos os comentários, por isso os mais importantes ou eu respondo diretamente por mensagem, ou então eu destaco depois mais tarde, ou por exemplo os que são os top comentários, por exemplo estes que estão aqui, então ficam no início e eu assim posso respondê-los. Por isso vamos começar por este comentário. Hoje, Gustavo, no dia 19/2 na XTB saiu um novo ETF do ICP500, o SPYL, com uma Total Expense Ratio de 0,03%, o que é baixíssimo, ok? Visto que também está em euros, penso que será a melhor opção para quem quiser investir no ICP500. Isto aqui é com base na opinião do Marco. Já tinha publicado no vídeo anterior este comentário. Desculpa, Marco, eu só estou a ver o comentário agora e foi o comentário com mais gostos, mas não deves ter visto o mesmo. Voltei a publicar o comentário para ver se desta vez nos dizes se realmente é o melhor ETF disponível na XTB. Obrigado por todo este conteúdo e um grande abraço. É assim, obviamente que eu não posso dizer qual é que é o melhor ETF porque isso vai depender do perfil de cada um. Ou seja, não é por ser um ETF que segue o ICP500 que é físico e tem uma Total Expense Ratio mais baixa que é o melhor ETF, ok? Isso não existe, por isso depende do perfil de cada um. Agora, avaliando então aqui o ETF que tu me indicaste, nós podemos ver que é unhedged, ok? Por isso ficamos expostos ao risco cambial, neste caso ao dólar. Ou seja, o que isto quer dizer é que se o dólar entretanto tiver uma grande desvalorização, então nós também vamos ter um grande impacto com isso. Por isso é uma questão de colocar na balança se compensa ou não para certos investidores. No meu caso, pode talvez compensar se eu quiser estar exposto ao dólar. Tem uma Total Expense Ratio muito baixa, de 0,03%, ok? E de resto, pelo menos do que eu tenha visto, ok? Isto aqui é o SXR8, ok? Com uma Total Expense Ratio de 0,07%, por isso 0,03% é muito mais baixo, mas pronto. De resto, é tudo praticamente igual. Agora é só uma questão de avaliar se para alguns compensa ou não ser unhedged. Agora, se nós formos procurar aqui na XTB, há aqui outra preocupação que eu tenho, que é o facto de faltar informações. Ou seja, se eu colocar aqui neste I, podemos ver que falta aqui a descrição, subclasse, ISIN, tipo de distribuição, falta aqui os fatores-chave, falta aqui a performance, por isso, ok, que é um ETF muito recente, mas também ter esta falta de informações eu não diria que seria um aspecto positivo, ok? Ou seja, eu gostaria de ter aqui todas as informações disponíveis para eu aceder facilmente. Agora, ainda assim o que eu vou fazer é colocar na minha lista, ou seja, SPYL, então aqui onde está o VOA, que está aqui, eu vou colocar, só para terem atenção, este ETF, SPYL. Pronto, já está na lista e obrigado, Marco, pela sugestão. Vamos passar ao próximo comentário. Hoje, Gustavo, em relação ao gráfico de barras cinzento corresponde ao ICP500. Assumiste sempre a média de 10,26% baseada na rentabilidade histórica. No entanto, não deverias ter assumido a rentabilidade real mesmo de cada mês correspondente? Por exemplo, pegando no SXR8, em novembro de 2022, mês 1 da série, ou seja, ele está a referenciar só ao primeiro episódio, estava a 389 e neste momento está a 509, portanto 500 euros. Vamos ver mais, nessa altura daria uma rentabilidade hoje de 30,90%, ou seja, estamos a falar não de um ano, mas de aproximadamente 17 meses, uma rentabilidade de 30% segundo o que tu viste, ok? Ao invés dos 10,26% constantes. Muito obrigado pelo incrível conteúdo, um abraço. Há aqui vários aspectos que estão errados, ou seja, o primeiro aspecto que está errado é que estás a comparar um período de aproximadamente 17 meses com uma média anualizada, neste caso de 10,26%. Depois, o segundo aspecto errado é que, por exemplo, eu estou a utilizar a média histórica dos 10,26%, correto? Por isso, é uma média que tem em conta tanto as crises económicas, mas também tem em conta os booms, ok? Por isso, mesmo que o ICP500 tivesse tido só quedas, eu não iria estar a comparar o meu desempenho com essas quedas todas. Eu acho que o correto é comparar com a média, porque seja nas quedas ou nas subidas, aquele é um objetivo e é aquele objetivo que eu vou colocar na calculadora. Por isso, aquilo que temos que fazer, pelo menos na minha opinião, segundo o meu estudo, o que faz sentido, segundo o meu conhecimento, é colocar exatamente
exatamente a rentabilidade que colocamos aqui na calculadora, neste caso 10,25%, porque não podemos estar aqui sempre a mexer nesta calculadora porque depois os dados ficam totalmente enviesados. Esse é o segundo aspecto que eu acredito que esteja errado, e ainda há um terceiro aspecto que eu acredito que esteja errado, mas eu já vou mencionar esse terceiro aspecto, que ainda é o mais grave, mas eu primeiro quero abordar os outros comentários porque também há comentários relacionados com esta dúvida, ok? Com esta dúvida de comparar a minha rentabilidade com o S&P 500 da rentabilidade histórica em vez de comparar, por exemplo, do último ano. Mas eu já digo qual é o terceiro aspecto errado, primeiro quero ler então os comentários, por isso vamos passar aqui ao seguinte. Obrigado pela partilha da iniciativa, gostaria de colocar a seguinte dúvida. Com o crescimento contínuo do valor máximo do S&P 500, batendo máximos históricos consecutivamente, não achas que estará na altura de subirmos a nossa linha do TradingView e ajustar conforme a realidade aos dias de hoje, aumentando desta forma a amplitude da nossa zona 2, tendo em conta que os máximos históricos que definimos no TradingView já foram batidos há algum tempo e os valores atuais do índice já se mantêm superiores aos outros? Ok, para tirar esta dúvida, vamos aqui ao TradingView e vamos ver o estado atual do S&P 500. Por isso o S&P 500, o último máximo histórico, tinha sido aqui. Ok? E agora o que é que aconteceu? É que rompeu e tem estado só a subir. Agora repara, eu só vou fazer esta questão que é a forma mais simples de entender o porquê de não atualizar o máximo histórico. Porque repara, sempre que fizesse um novo máximo, estivesse sempre a atualizar, colocar aqui, e atenção que eu tenho que atualizar o SMMA, isto é que é mesmo obrigatório, por isso atualizar para aqui. Se eu estivesse sempre a atualizar, repara que estaríamos sempre na zona 2, ok? Porque agora dificilmente iríamos sair da zona 2, percebes? E muito facilmente iríamos estar a adquirir ETFs com uma maior volatilidade e que depois poderiam ter neste espaço de tempo, ou seja, se chegassem eventualmente à zona 1, iriam ter um muito pior desempenho. Por isso, assim, desta maneira, eu estou a precaver de forma a adquirir ETFs com menos volatilidade, talvez que aguentam melhor as quedas e que desta forma consiga ter talvez no longo prazo uma melhor rentabilidade. Atenção que todos estes pontos das zonas, ok, da volatilidade já foram falados nos episódios anteriores, ok? Já houveram comentários a perguntar para entender o porquê do respectivo desempenho conforme a volatilidade das zonas, etc. E já foi tudo explicado em episódios anteriores, é só revê-los. Agora, eu não vou atualizar aqui porque senão estávamos sempre na zona 2 e não é isso que eu pretendo, ou seja, apenas quando eventualmente houver aqui uma correção ou realmente romper e voltar para a zona 2, talvez aí sim eu atualizo os máximos absolutos, ok? Ou seja, vai haver mais fatores, mas um deles é se eventualmente o preço tocar e cair abaixo da zona 1, ou seja, passar para a zona 2. Existe a possibilidade de eu atualizar, se eu vir que faz sentido, ou então se eventualmente, por alguma razão, o S&P 500 não chegar a tocar, mas depois subir mesmo muito, ok? Depois de fazer os meus cálculos em termos percentuais, e se fizer sentido aí, ok? Também mostrar aqui alguma consolidação nestes valores, ok? Cá em cima, então aí para mim faz total sentido, por exemplo, atualizar aqui a zona 2 para aqui. Isto é se realmente chegasse a acontecer, por isso existem vários fatores que eu depois irei ver na altura. Entretanto, vou deixar como está porque é como faz mais sentido segundo o meu conhecimento. Pronto, vamos passar ao próximo comentário. Boas, Gustavo, obrigado pela partilha e pelo excelente trabalho que continuas a fazer. Penso que seria interessante fazer a comparação do teu portfólio com o S&P 500, mas para o mesmo período. Os 10,26% que estamos a assumir para o S&P 500 contempla muitos anos e várias crises económicas pelo caminho, enquanto que o teu portfólio contempla 17 meses de um período estável e de crescimento até. Repara que ele só mencionou, não é, o Ruben, crises económicas, porque também estamos a falar de booms, também estamos a falar da Apple, da Amazon, da Microsoft, do Facebook no início, ou seja, a rentabilidade histórica apanha todas estas empresas na fase inicial que tiveram um boom gigante que contribuíram para esta rentabilidade histórica, por isso não são apenas crises económicas, e só o facto de nós conseguirmos bater esta média anualizada histórica já é muito bom, porque, ok, que teve as crises económicas, mas teve todos estes booms de grandes empresas que nós nunca, talvez, provavelmente vamos apanhar empresas tão boas na sua fase inicial, talvez. Por isso, não é só crises económicas que devemos olhar, porque realmente ter um desempenho superior à rentabilidade média anualizada histórica do S&P 500, eu acho que já é algo muito bom. Mas pronto, vamos continuar a ler. Podes usar a mesma amplitude temporal para a comparação, de modo a ver as vantagens de seguir as tuas escolhas comparativamente a investimentos constantes no S&P 500. Repara, existe aqui várias razões, e eu já vou falar do terceiro aspecto que está errado, ok? Se calhar utilizo já neste, mas eu vou já dizer porque é que não faria isto. Porque eu teria que também, quando houvesse grandes quedas, também mostrar a minha rentabilidade comparativamente a essas quedas, sendo que para mim não faz sentido porque eu quero comparar algo positivo, que neste caso é os 10,26%, comparativamente à minha rentabilidade, mesmo que a minha rentabilidade passe a ser negativa por alguma razão, entendes? Por isso eu prefiro sempre usar como referência os 10,26%, porque acho que apenas assim é que seria um grande desafio. E agora vou falar do terceiro aspecto que está errado, que acho que este é um dos aspectos mais importantes, é que vocês estão a comparar do momento atual até há um ano atrás, ou seja, se formos ver aqui, esta rentabilidade, que é de 22,34%, é se nós investíssemos há um ano atrás
e parássemos até agora, ou seja, lump sum até agora. Por isso, há um ano atrás, investir, não investir mais, 22,34% até agora. Mas, se nós tivéssemos investido todos os meses, ou seja, há um ano atrás, depois há 11 meses, 10 meses, etc., então irias ver que a média disto, a rentabilidade seria totalmente diferente, iria ser, obviamente, inferior. Isto dá para calcular aqui com os métodos quantitativos, ok? Provavelmente 10% da minha audiência deve saber utilizar estas fórmulas. Isto aqui é um conjunto, ou seja, isto são vários cash flows, por isso dá para fazer este cálculo, mas para quem não tem tanta facilidade e não tem tanto conhecimento de métodos quantitativos, então pode fazer a média ao ter investido nos últimos 12 meses, 11 meses do S&P 500, 10 meses do S&P 500, 9, 8, 7, pronto, e por aí fora até um mês, faz esta média e dá aproximadamente aquilo que é a média do S&P 500 no último ano com aportes mensais, ok? Porque fazer um investimento único há um ano atrás não é a mesma coisa, obviamente, fazer mensalmente investimentos, ok? A rentabilidade é diferente, tanto em valores absolutos, percentuais. Pronto, este era o terceiro aspecto errado que eu me ensinei, mas pronto, eu não precisava dizer todos estes aspectos errados que eu vi aqui nos comentários, bastava-me dizer um, que era o facto de na calculadora temos que utilizar uma rentabilidade que é, na minha opinião, a mais indicada, que é rentabilidade histórica anualizada do S&P 500, neste caso é os 10,26%, é o que faz mais sentido, é o que eu vou utilizar. Mas claro, eu também não vou dizer que está totalmente errado quem quer comparar o meu desempenho com o que o S&P 500 teve há 9 meses atrás, há 8 meses, 7 meses, por isso o que tu podes fazer, que é bastante fácil, é veres qual foi a rentabilidade do S&P 500 há 9 meses atrás, 8 meses atrás, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, pronto, e depois fazeres essa comparação, ou seja, fazeres tu os cálculos. Eu já fiz os cálculos para esta forma, ok? É aquilo que é mais eficiente na minha opinião e é aquilo que eu quero seguir. É uma questão de entender se queres seguir o raciocínio que foi feito ou então se queres seguir o teu próprio raciocínio e depois fazes a tua própria comparação. Mas sim, posso dizer que o ritmo que está neste momento por volta dos 32,46%, talvez esteja aqui neste momento um pouco inferior quando atualizar para este mês, mas mesmo que contássemos há um ano atrás, ou seja, sem fazer aportes mensais, continua a ser superior ao S&P 500 no último ano. É verdade que o S&P 500 recentemente teve uma queda, por isso esta percentagem diminuiu, mas de qualquer modo continua a ser impressionante. Só queria que tu tivesses atenção que tu não podes comparar esta percentagem com a do meu ritmo, porque esta percentagem sem aportes mensais não pode ser comparada com a rentabilidade que está aqui a ir este ritmo, porque se contarmos com os aportes mensais, então esta rentabilidade seria muito inferior, ok? E eu já tenho em consideração nos meus cálculos com isso, pelo menos ao ritmo que estamos a ir. Pronto, vou passar ao próximo comentário. Bom vídeo, mas comparando corretamente e de forma justa o teu portfólio com o S&P 500, no mesmo espaço de tempo, o S&P 500 está com cerca de 1% acima. Não deixa de ser um resultado muito bom, mas só daqui a uns 3 ou 4 anos é que vamos ver realmente se é melhor que o S&P 500 ou não. Até lá, continua o bom trabalho. Bem, apesar de não estar 1% acima, ok? Porque eu já expliquei que fazer aportes mensais é diferente de fazer um único investimento há um ano atrás, porque se nós formos comparar o investimento que eu fiz, por exemplo, há 12 meses atrás, posso-te garantir muito certamente que estará muito superior à percentagem que deves ter comparado, que provavelmente deve ter sido aqui que fizeste a comparação, mas quando isto estava mesmo lá em cima, porque entretanto teve uma queda. De qualquer modo, eu já expliquei os 3 aspectos errados. Tu podes utilizar métodos quantitativos para te ajudar nos cálculos, ou então podes utilizar aquela batota que eu expliquei em termos de cálculos, mas dá-te um valor aproximado, nem sequer um valor exato. Mas pronto, de qualquer modo, eu espero ter elucidado estes comentários que, pronto, estavam confusos relativamente à rentabilidade, porque aquela rentabilidade que eu estou a mostrar é de facto muito impressionante, mas é como disseram aqui nos comentários e bem, que eu apanhei uma fase de crescimento, mas eu também estou à espera de apanhar uma fase, tanto de correção ou mesmo uma possível crise, e depois dessa forma comparar de uma forma ainda melhor com aqueles 10,26%, porque aí quando houver uma grande queda, dá para comparar, mesmo nas piores alturas, como é que o portfólio está a desempenhar. Pronto, passando ao próximo comentário. Obrigado, Gustavo, é a altura do mês mais esperada. Pois, Gustavo, obrigado pelos excelentes vídeos. Achas que seria possível disponibilizar esses Excels com as fórmulas que usas, mesmo que sem os valores que vais colocando? Em primeiro lugar, não sou eu que faço os Excels, eu tenho um colega expert em Excel que trabalha nos respectivos Excels, seja no portfólio, seja nestes Excels, ok? Que é o José. Provavelmente no meu vídeo que irá sair sobre o vlog que fui a Nova York, à Wall Street, vai sair esse vídeo que vai aparecer o José lá. Por isso, para quem não o conhece, depois vai conhecê-lo, porque nós fizemos, entretanto, uma videochamada no meu vlog. Excelente, obrigado pela partilha. Entretanto, eu vi mais comentários e houve aqui um no final que também me chamou a atenção, porque foi uma sugestão. Vocês agora estão a fazer muito poucas sugestões de ETFs para eu ver e está totalmente ok. No entanto, eu gostaria que vocês fizessem mais, especialmente ETFs que podem ser indicados para a Zona 1, só para eu dar um olho, ok? Eu não vou fazer qualquer tipo de aconselhamento nem recomendação de investimento, como já sabem eu não faço, mas eu posso ver, posso partilhar a minha opinião, posso partilhar o meu estudo e talvez possa auxiliar alguém. Muito bem, por isso no último comentário o que é que houve aqui? Houve aqui o
AMUD, por isso este ETF que eu fui ver, e é um AMUD Stocks Europe 600 UCITS ETF. Por isso, tal como podes ver, tem um Total Expense Ratio de 0.07%, ok? Um size gigante, e realmente é muito semelhante aqui ao iShares Core MSCI Europe. Mesmo em termos de size, o que foi sugerido é superior. Se eu não me engano, tem as mesmas empresas. Não, por acaso, este aqui até tem 601, o que foi sugerido, e este aqui tem 424, mas sem ser esse fator, são bastante parecidos. Mesmo em termos de empresas, temos aqui Novo Nordisk, que é uma empresa da Dinamarca, aqui é 3.54, aqui é 3.63, ou seja, se formos ver percentualmente a exposição, as empresas que constituem, pronto, são mesmo muito semelhantes. Mas o fator que me faz não querer adquirir este ETF na XTB é porque quando eu vou aqui a este ETF, ok, que é este, para obter mais informações, clica aqui no I, podes ver que também falta informações, ok? Talvez por ser um ETF que foi recentemente adicionado e por essa razão faltar aqui a descrição, ISIN, tipo de distribuição, fator-chave, performance, etc. Por isso, eu por enquanto quero afastar-me destes ETFs que estão com falta de informações. Reparem, até nas velas é estranho, está bem? Por isso, eu neste momento não quero adquirir um ETF deste tipo, só queria que tu tivesses noção a principal razão, mas mesmo assim o que eu vou fazer é vir aqui, ou seja, copiar o que tu sugeriste e dentro do meu portfólio, ou seja, dentro da minha lista, quero dizer, eu vou pôr aqui ao lado do IMAE.NL, que é o que eu tenho estado a adquirir, por isso, só para dizer que é comparável e talvez adquira no futuro, se atualizar entretanto estas informações, porque realmente é muito parecido e tem um Total Expense Ratio inferior. Também gosto do facto de ter mais empresas, apesar de a diferença não ser assim muito grande. Pronto, assim sendo, vamos passar ao que interessa, que é qual é que é a empresa que eu tenciono adquirir para este mês. Por isso, mais uma vez, não é aconselhamento nem recomendação de investimento, estou apenas a partilhar contigo aquilo que eu tenciono adquirir para mim, para o meu perfil e para uma maior diversificação, e porque estamos na zona 1, e atenção que aqui não deveria olhar para o S&P 500 e sim para o Stock 600, e eu sei que houve um comentário que disse isto mesmo, que era: Gustavo, porque é que tu viste o S&P 500 e não viste o Stock 600? Foi porque me enganei, ok? Porque o que eu tenho que ver é que o Stock 600, especialmente quando eu estou a adquirir ETFs muito expostos aos países europeus, e por isso sim, podemos ver que está na zona 1, ou seja, para além de eu querer adquirir um ETF menos volátil, também vou adquirir apenas 400 euros, ou seja, em vez de ser os 500 euros, que é o normal da zona 2, vai ser 400 euros, por isso eu vou utilizar aqui o Stock 600 como referência, está bem? E tal como podes ver, não falta muito para ele chegar à zona 2, mas por enquanto está na zona 1 e por isso vai ser este ETF. Este ETF também tem exposição a vários países que estão dentro da Europa, tem um Total Expense Ratio de 0.30%, é acumulativo, tem um fund size grande, ok? Se nós formos aqui abaixo, podemos ver que é um ETF físico. Aqui está, Physic, Optimized Sampling, e atenção que a diferença entre Optimized Sampling ou Replicating é indiferente, porque se é Physic, isso é o mais importante. É claro que são diferentes entre Optimized Sampling e Full Replication, mas eu quero que tenhas noção que eu até prefiro Optimized Sampling, porque eu acredito que talvez possa ser mais eficiente em termos de escolhas. É claro que também pode ser menos, mas eu, pelo menos com base naquilo que tenho visto, parece-me que a maior parte das vezes é mais eficiente. Mas pronto, isto é irrelevante, ok? Só quero saber que é físico, porque eu não quero sintético, e depois a volatilidade é 10.26%. Se nós formos aqui à minha lista, podemos ver que a zona 2 é entre 15% a 20%, ou seja, abaixo de 15% já é considerado dentro da zona 1, pelo menos neste momento, porque isto entretanto já foi ajustado. Então é 10.26%, ótimo, e podes ver que em termos de diversificação também está bastante bom, ou seja, tem 38% aproximadamente aos Estados Unidos e depois tem aqui 62% às restantes, ou seja, distribuído por vários países da Europa, mas não só, também tem aqui uma boa exposição no Japão, por isso eu acho que não está nada mal. E mais uma vez, vocês podem escrever os comentários à vontade, eu vou ver apenas quando for o próximo episódio, porque assim tenho margem de tempo para ver todos os comentários, porque o que é que acontecia antes? Eu tentava responder aos comentários logo assim que saiu o vídeo e depois só respondia aos primeiros. Desta forma consigo ver todos e caso haja comentários muito pertinentes, eu depois passo para o início da lista. Por exemplo, aquele era o último e mesmo assim vi a sugestão. Eu também agradeço ao pessoal, aliás, agradeço muito a este pessoal que responde às dúvidas de outros seguidores. Por isso, utilizar o seu conhecimento para ajudar os outros é algo que deve ser valorizado e quero desde já deixar o meu agradecimento. Portanto, assim sendo, eu vou adquirir. Podes ver quais são as empresas que constituem este ETF, por isso estamos a falar da Intel, estamos a falar da Cisco, IBM, a Verizon, a AT&T, por isso tu podes não gostar destas duas, mas a sua porcentagem aproximadamente é só de 3% de peso neste ETF, só para tu teres uma noção, mas repare que os dividendos são reinvestidos neste ETF, ou seja, por ser um ETF acumulativo, o que para mim é muito bom. Depois também temos aqui a Pfizer, por isso temos aqui várias empresas que tiveram recentemente uma boa queda e que pode fazer sentido agora adquirir, só para tu teres noção da queda da Pfizer. Por isso aqui o trading veio num instante, o seu ticker é PFM, aqui procurar, ao clicar tu podes ver a queda que tem tido, estás a ver? Por isso teve esta queda toda, está praticamente, não digo em mínimos absolutos, mas está em mínimos relativos, exato, mínimos relativos, após esta queda toda. Para,
se algum dia esta empresa recuperar, não estou a dizer que vai recuperar, mas estou a dizer, se algum dia esta empresa recuperar, vamos a falar de uma possível rentabilidade de 138% aproximadamente, o que é incrível. Não estou a dizer que vai recuperar, mas se algum dia recuperasse e chegasse aos seus máximos absolutos, por alguma razão, então seria aqui uma rentabilidade gigante, o que era ótimo, claro, mas também temos de ter em atenção outras empresas, por exemplo a Intel, deixa-me lá ver, ou seja, a Intel está aqui, também teve esta queda, é claro que teve aqui um pump, mas depois, pronto, entretanto caiu mais um bocado, e se eventualmente chegar aos seus máximos, eu por acaso adquiri onde está esta box, por isso foi uma boa aquisição, mas entretanto se chegar aos seus máximos, vamos a falar aqui quase de, pronto, aproximadamente 90%, e temos outras que ainda estão longe dos seus máximos absolutos, e caso algum dia cheguem lá, não estou a dizer que chegam, mas se algum dia chegarem lá, então será muito bom. Mas claro que não é por isto que deves adquirir este ETF, tu tens que ter atenção se estas são empresas de qualidade que fazem sentido para longo prazo. Pronto, para o meu caso, para a distribuição que tem, para as empresas que fazem parte, etc. E atenção que aqui estão apenas a mostrar 10 empresas, porque isto constitui 395 empresas, ou seja, tu estás a ver apenas aqui 20% deste ETF, porque os outros 80% nem sequer está aqui a mostrar. Por isso, o que eu aconselho é procurares pelo ICIN, ok? Que está aqui o ICIN, e colocares no Google e procurares todas as empresas que constituem este ETF para entenderes se faz sentido para ti ou não. Pronto, eu já vi isto e assim sendo eu vou adquirir. Por isso, mais uma vez aqui na minha lista, IS3S, que por acaso foi sugerido por um seguidor chamado Madrugadak, eu não sei se estou a dizer isto bem, mas foi sugerido por um seguidor, por isso se não fosse este seguidor eu desconhecia este ETF, por isso eu agradeço pelas vossas sugestões, eu agradeço pelos vossos comentários e serão sempre vistos. Agora eu vou colocar aqui um porque eu vou adquirir neste momento, IS3S, e assim sendo está aqui para adquirir. Teve esta queda recentemente, deixa-me lá ver, foi aqui um gap down de aproximadamente 1.34%, ou seja, é sempre 1.34% que não entra em prejuízo por não ter adquirido anteriormente. Agora parece estar mais ou menos a consolidar, por isso ainda pode, claro, ter ainda uma queda, mas eu estou totalmente tranquilo porque eu quero adquirir este ETF por longo prazo. E desde que aguente também as quedas que estão por vir, talvez, então ainda melhor para mim. Pronto, assim sendo são 400 euros deste ETF, vou pôr nova ordem e assim sendo vou colocar aqui 5, não, 10, não, ainda não é o suficiente, não, aliás 10 já está muito próximo, 11 já ultrapassa por um bocadinho. Pronto, eu talvez prefiro um pouco a mais do que a menos, porque 10 não é o suficiente para fazer os 400 e vou colocar 11 que, pronto, ultrapassa um pouco, mas não é por muito. E no último episódio eu acho que nem sequer chegamos aos 400, porque também fizemos isto entre ser um bocadinho mais ou menos, e se eu for aqui ver, podemos ver que na verdade foi 380, por isso 20 do episódio anterior, 10 que iria faltar agora, 30, por isso que quase compensa, mas por outro lado no episódio anterior a esse foi 438, por isso não compensa assim tanto, ou seja, para ser justo, como foi 38 euros a mais, estamos aqui a falar do 16º episódio, então no 17º episódio ainda faltava aqui 10 euros, por isso sim, o que faz sentido na verdade é colocar então 10 para fazer esta média dos 400 da zona 1, exatamente, pronto. Então é isso, são 10 ETFs inteiros, 391, pronto, comprar e está feito. Verificar que é ETF real, eu já vi que sim, por isso confirmar e está feito, pronto, foi adquirido a estes valores. Assim sendo, vai-me aparecer aqui em baixo, na verdade ainda não me aparece, por isso tenho que atualizar. Na verdade ainda não me está a aparecer aqui no portfólio, por isso vou ver aqui em ordens pendentes e aqui está IS3S, ainda não foi executado. E a minha pergunta é o porquê de ainda não ter sido executada, porque o horário, pelo menos da Bolsa Europeia, só fecha às 4h30 da tarde e ainda são 2h32, por isso estou um pouco confuso e foi agora executada, boa, pronto, foi mesmo agora executada, por isso demorou um bocadinho, mas pronto, agora já está no meu portfólio, começou aqui com um prejuízo de 0.12, 0.10%, deve ter sido o spread, ou seja, a diferença entre a procura e a oferta, e por isso começa com este prejuízo, ou seja, se eu quisesse vender neste momento teria um prejuízo de 45 cêntimos. Pronto, é só para a tua informação, por isso isto é tudo o que eu queria partilhar por este vídeo, mas ainda me falta atualizar o meu fecheiro, por isso isto foi uma aquisição de 391,25, ok? 391,25. Pronto, agora só falta colocar o lucro total que estou a ter neste momento, por isso vou colocar 1889, pronto, 1889. Então, vamos aqui, 1889, pronto, baixou-me para 28,5. Assim sendo, se deu 28,5, é só uma questão de verificarmos se estas contas estão corretas. Por isso, pronto, tenho pena que tenha descido, mas também o S&P 500 teve aqui uma queda, não há nada que eu possa fazer, porque se tu olhares para o S&P 500, ou seja, para o gráfico, podes ver que teve esta queda toda, ou seja, pronto, não é que tenha sido muita, mas aqui percentualmente são ainda, pronto, cerca de 4%, por isso isto acaba por afetar o portfólio que tem tanta exposição aos Estados Unidos. Aqui no Stock 600 também teve aqui uma queda, por isso, pronto, como todo é normal que tenha afetado, mas também eu espero aguentar melhor as quedas. Agora, pronto, baixou, pronto, está tudo bem, faz parte, agora eu queria confirmar isto num instante, por isso, 1,
30, 500 de reforço, mensalmente taxa de juros, não é 27%, mas sim 28,5%, por isso 28,5%. Agora, há aqui uma questão, eu vou pôr a tabela mensal, por isso vamos ver mensalmente, mas há aqui uma questão que é os juros compostos trimestralmente. Isto era assumindo, pronto, que também tínhamos em conta o que as empresas distribuem dividendos trimestralmente, etc. Por isso eu estou na dúvida se deveria colocar, na verdade, antes trimestral, anual, mas pronto, eu vou ver das duas formas. Por isso, 18º mês, que é o episódio atual, devíamos ter supostamente um lucro de 2.019,95€. Neste momento temos um lucro de, colocamos aqui 1.889, mas por acaso já perdi 20€ aproximadamente, só numa questão de segundos, por isso o mercado está um bocadinho doido neste momento. Mas também, pronto, tendo em conta o dinheiro que já está investido, é normal que haja estas diferenças rapidamente. Pronto, de qualquer forma, o que é que está aqui a faltar? Eu vou mudar isto de trimestral para anual, talvez fique mais correto, porque há muitas empresas que eu tenho nem sequer distribuem dividendos, mas pronto, eu vou colocar aqui os juros só para ver se está aqui algo mais aproximado daquilo que são as nossas contas. 18º mês, 1.929 e neste momento estão 1.929, 1.889. Pronto, se calhar tivesse em conta o que foi atualizado neste momento, mas pronto, é um valor bastante aproximado. Também devia ter em conta estes últimos investimentos que foram feitos, porque entretanto também deve baixar a média, mas também temos ali a média de 500,47, por isso pronto, dá aproximadamente isto. Eu só tenho que entender se é o facto de haver empresas que distribuem, outras não, se pode ser outro fator, que entretanto isto pronto, acabam por ser contas um pouco complicadas, porque aqui estamos a tentar ver aquilo que estamos a investir mensalmente, ou seja, em diferentes períodos e não apenas num período. Pronto, de qualquer modo, eu espero que este vídeo tenha sido útil. Eu pelo menos tentei ser o mais informativo e também esclarecer as dúvidas que vocês tiveram nos vossos comentários. Se eu por acaso não esclareci a tua dúvida, então podes perguntar nos comentários à vontade, eu tentarei ver no próximo episódio. Os que têm mais gostos são aqueles que ficam no top dos comentários e por isso são aqueles que se sobressaem mais à vista e por isso são os primeiros a serem vistos. De qualquer modo, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.